Meus irmãos, a paz do Senhor, graças a Deus por nós estarmos aqui. Quero compartilhar com você uma passagem bíblica no Evangelho segundo escreveu São Marcos, no capítulo 4, verso 40 e 41, que diz assim: E disse-lhes, porque sois tão tímidos, ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, diziam uns aos outros: Mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Meus irmãos, a narrativa do evangelista Marcos, no capítulo 4, Marcos narra a respeito de que quando Jesus acalma a tempestade. Ora, Jesus tinha passado o dia pregando, ensinando, curando os enfermos, e Jesus, ele decide ir até a outra margem. E os discípulos pegam um barco e eles entram no lago Genazaré. Mas a Bíblia diz que Jesus estava cansado e ele foi tirar um cochilo sobre uma almofada. Assim como Jesus era Deus, ele tinha também a sua natureza humana. E Jesus, ele tinha cansaço físico, como eu e você temos. Jesus tinha sono, fadiga, porque ele também tinha a natureza dele humana. A Bíblia diz que em tudo ele foi tentado, mas sem pecado. Ele não pecou de forma alguma. E a Bíblia diz que enquanto Jesus está dormindo, se levanta uma tempestade, uma ventania sobre o barco. De sorte que os discípulos disseram: Mestre, mestre, não te importa que pereçamos? A Bíblia diz que Jesus se levanta, repreende o vento, repreende o mar e há uma grande bonança. E Jesus olha para os discípulos e diz assim: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Os discípulos olham uns para os outros e diz: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? O que eu quero que você entenda nesta noite, em perca de tempo, é que Jesus, ele tinha uma missão para fazer depois da outra margem. Jesus tinha um propósito para cumprir. Jesus tinha algo a realizar depois que a margem se acabasse. Qual era o propósito? Quando a margem do lago terminou, eles entraram na cidade de Gadara. E Jesus libertou o endemoniado do Gadareno, aquele homem que vivia no sepulcro, aquele homem que foi liberto e outra hora foi um grande missionário. E o inimigo, sabendo disso, que Jesus tinha para fazer depois da outra margem, o inimigo mandou uma ventania, um temporal, para barrar o propósito de Deus. O que eu quero que você entenda é uma coisa, irmãos: quando nós estamos na direção de Deus, quando nós estamos no propósito de Deus, fazendo a vontade de Deus, o inimigo sempre vai se levantar contra a igreja, contra o povo de Deus. O inimigo sempre vai mandar as lutas, as adversidades, vai mandar os espinhos, as barreiras, para tentar parar a obra de Deus, o propósito de Deus. Mas a Bíblia diz que o que está em nós é maior do que está no mundo. E Jesus, ele repreendeu aquele vento, ele repreendeu aquela tempestade. Se fosse de Deus, Jesus não teria repreendido, pelo contrário, é do inimigo. Jesus se levantou e repreendeu e houve bonança. E quando há bonança, Jesus olha para os discípulos e diz assim: Por que vocês são tão tímidos? Ainda não tendes fé? Sabe o que é uma pessoa tímida? É uma pessoa que tem dificuldade de se expressar. É uma pessoa que pouco se fala, pouco age, pouco se ouve a sua voz. E Jesus passa-nos uma mensagem interessante, que a igreja não pode se calar, a igreja não pode se omitir, a igreja tem que ser ousada e tem que usar a sua fé para repreender as adversidades. A fé que Jesus está falando aqui não é a fé da salvação, não é a fé salvífica, mas é a fé de milagre, é a fé de transpor as montanhas, é a fé de levantar a mão e o enfermo ser curado, é a fé de impor as mãos sobre o endemoniado, repreender em nome de Jesus e ele ser liberto. É a fé de orar pelos enfermos e a saúde voltar.
é a fé de orar para que as portas venham se abrir e Deus abrir as portas. E é essa posição que Deus espera da sua igreja. É essa posição que Deus espera do seu povo. Nós estamos passando por momentos difíceis no mundo, na nação brasileira, a igreja brasileira, mas a igreja ela não pode se omitir. A igreja ela não pode se esconder. A igreja tem que estar na linha de frente. A igreja tem que estar na oração, na consagração, orando a Deus, pedindo socorro, pedindo misericórdia. É por isso que o escritor da palavra de Deus, lá em Crônica de 2 Crônica 7,14, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a vossa terra. Então, o Brasil precisa da igreja. A sua cidade precisa da igreja. Precisa que você tome posição, não se omita e se imponha na oração, seja ousado na presença de Deus. Amém? E o discípulo diz assim, mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Este é Jesus. Jesus, ele é Senhor. Ele é Senhor. Ele manda em tudo. Quando ele fala, até o mar tem que ouvir, até o vento tem que lhe obedecer. Então o Deus que você serve, o Deus que eu e você nós servimos, ele é um Deus grande, ele é um Deus poderoso, ele é um Deus que não falha, é um Deus que está no domínio, está no controle da situação, é um Deus que tudo pode. É por isso que o profeta Isaías ele diz que operando o Senhor, quem impedirá? Não tem ninguém que possa impedir o agir de Deus. Ele é Senhor. Ele é Senhor na minha e na tua vida. Então creia nesse Senhor. Creia. O salmista ele diz assim, eu gosto demais desse versículo. O salmista diz no Salmo 40, na terminologia do versículo 17, o salmista diz, eu sou pobre, eu sou necessitado, mas tem uma coisa, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Então Deus, como o Senhor, como o meu e o teu Senhor, Ele está cuidando de mim, cuidando da tua família, cuidando da sua igreja. Então não tenha medo, não temas, não se assuste. Confie no Senhor, confie na sua palavra. Creia que o mais Ele pode fazer sobre a tua vida. É momento de nós nos achegarmos mais a Deus. É momento de estarmos perto de Deus. É momento de perdoar. É momento de liberar perdão. É momento de se humilhar na presença do Senhor. O que está acontecendo no mundo, o que vem acontecendo sobre os países, não é ainda o arrebatamento, mas é o princípio das dores. É o princípio. É um sinal de que a vinda dele está se aproximando. E que quem tiver de mantelado tem que se consertar. Quem tiver em pecado tem que pedir perdão, tem que se humilhar, tem que pedir misericórdia a Deus.